Esse é o ataque máximo vindo do próprio partido contra Friedrich Merz, que agora também precisa se defender do próprio partido para continuar seguindo a linha do SPD. O que aconteceu hoje? Jens Spahn se rebelou e expôs o chanceler, e fez isso para valer. Por quê? Ele quer colocar as usinas nucleares para funcionar novamente o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, em vez de construir depósitos definitivos, instalar pequenas usinas que transformem o lixo em eletricidade. Aquilo que eu disse há 5 meses, que foi descartado como teoria da conspiração, Jens Spahn realmente disse isso hoje. E com isso, ele atacou o chanceler ao máximo. Vamos dar uma olhada nisso hoje à noite, neste vídeo. Por isso, as notícias da noite ficam de fora e tudo o que eu disse antes foi confirmado. É possível retornar às usinas nucleares em tempo recorde. Assim está o futuro da energia nuclear na Alemanha. Há 3 anos, os últimos reatores foram desligados. Ou será que não? Jens Spahn irritou ao máximo Friedrich Merz e disse diante das câmeras que precisamos ligar novamente as usinas nucleares, e isso agora as 3 últimas que restaram. E além disso, precisamos construir novas usinas nucleares baratas, que apoiariam imediatamente este país e onde não haveria fusão do núcleo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essas pequenas usinas nucleares sobre as quais todos comentaram dizendo que isso é uma ilusão. Não, isso realmente não é uma ilusão. Na verdade, poderia nos fornecer energia de forma extremamente rápida, e isso em toda a Europa, com energia verde e limpa. E se você quiser apoiar este canal, então deixe um like e se inscreva. E agora vamos falar sobre o maior incômodo de Friedrich Merz, que provavelmente vai deixá-lo realmente incomodado hoje. A energia nuclear eu marquei aqui de verde porque muitos países na Europa consideram isso energia verde durante todo o ano. Sim, e eu acho que precisamos de muito mais energia verde. Principalmente esse tipo de energia verde que custa de 2 a 3 centavos por quilowatt-hora, e não aquilo que estão dizendo de novo, de 25 a 50 centavos por quilowatt-hora. Não, precisamos de energia limpa, barata, rápida e que seja totalmente controlável. E aí sim, aqui na Alemanha, voltaríamos a funcionar direito. E de que tipo de usinas de energia eu estou falando? Vamos dar uma olhada agora, porque o mundo está adotando isso e já não é mais teoria da conspiração. Dos chamados mini-reatores nucleares, principalmente Markus Söder, que vê potencial nisso para a Alemanha, e também na União Europeia querem apostar nisso. É uma startup germano-canadense, a Dual Fluid Energy. Sim, prometem usar o lixo nuclear existente como combustível. Então, basicamente, não precisaríamos mais de um repositório definitivo, porque essa usina, que é do tamanho de uma sala de estar grande, simplesmente consumiria tudo. Ninguém precisaria mais armazenar resíduos. Qual é, na verdade, o problema de construir imediatamente essas coisas para a economia, disponibilizá-las, talvez deixar de lado alguns projetos no exterior e começar logo aqui? E dizer: ei, vamos construir algumas dessas coisas agora para conseguir energia o mais rápido e barato possível. Vou te mostrar agora o quão barata essa energia pode ser. Sim, esse mini-reator tem mais ou menos o tamanho de um quarto de 10 metros quadrados, o que significa menos potência, mas consequentemente também menos risco. E o fabricante também promete aqui um preço muito baixo por quilowatt-hora. Sim, especialistas dizem que seria necessário comprar os combustíveis primeiro. Por isso, eles colocaram esse valor tão alto. E além disso, esses especialistas ainda eram do governo anterior. Sim, exatamente dos verdes, que disseram que mesmo assim precisamos sair agora, mesmo sem termos energia. Que então começam com 18 ou 25 até 50 centavos. Ou seja, há realmente uma grande diferença entre o fabricante e aqueles que estão funcionando. Mas eles dizem aqui bem claramente, nunca 5,5 centavos. Ok? Olha, eu li muitos relatórios sobre isso. E lá diz realmente que entre 13,5 centavos é o que custa produzir 1 quilowatt-hora, com tudo incluído que você precisa para isso, e 1 bilhão em custos de aquisição.
Isso é tanto que poderíamos ter deixado o Sudão de lado e construído 2 novas usinas. Espera aí, mas lixo nuclear a gente também pode produzir por conta própria. Não temos mais alguns? Sim, ainda temos alguns. Eles poderiam voltar a funcionar imediatamente. Quando falo imediatamente, explico para vocês, pois o mundo entende diferente do que algumas comissões aqui na Alemanha. Que pelo menos disse que agora deveríamos conversar sobre a possibilidade de reativar as usinas antigas. Em 2023, as últimas foram desligadas. Jens Spahn disse que isso custaria cerca de 9 a 10 bilhões de euros. Sim, ele provavelmente está se referindo aos cálculos da prestadora de serviços nucleares Nuken. Agora vem a parte engraçada da história. Aqueles que vão desmontar o negócio, ou seja, aqueles que vão finalizar tudo e limpar sim, desativar todos os reatores. Que, aliás, continuam abrindo licitações e, diferente do BER ou algo assim, realmente seguem as propostas. Eles dizem, ok, cada usina precisa de 1 a 3 bilhões de euros para voltar a funcionar. Mas eles também dizem que, com a aprovação do TÜV e tudo mais, precisamos de 12 a 14 meses. Ou seja, se a gente agisse agora com a mesma agressividade, por exemplo, que se usa para combater a AfD, também aqui em Baden-Württemberg. Então, teoricamente, seria possível revogar essa lei sim, com uma maioria simples, digamos assim. Em cerca de 14 dias, poderia ser completamente abolido, tirado da mesa, e em 14 dias já seria possível colocar essas coisas em funcionamento novamente. Isso, aliás, foi exigido agora também por Jens Spahn, que disse que quer isso o mais rápido possível de volta. E o chanceler está ficando maluco com isso. Como é que ele vai explicar isso para o SPD? Colocar essas 3 usinas em operação, depois ainda gastar 10, 12 bilhões para construir essas pequenas mini-usinas para reciclar o nosso lixo nuclear que ainda temos em Jülich. Imagina só isso. Quem é que iria pegar toda essa energia barata? Seria totalmente idiota, não daria nem para cobrar tantos impostos assim. Como a Westinghouse, não seria problema. Podemos conseguir os componentes, os elementos combustíveis também em poucos anos e recompor o pessoal a tempo. E eu estou me referindo agora a Mura Systems, isso mesmo. E esse é um fabricante japonês, é um prestador de serviços de TI. E ele disse, e aliás, ele também escreveu isso por escrito para este governo federal, que as peças que estão faltando agora nas usinas nucleares poderiam ser adquiridas em 6 meses. Em 6 meses, seria possível restaurar completamente a usina nuclear com os elementos combustíveis. Tudo isso estaria disponível e custaria no total esses 3 milhões por usina. Se você quiser esperar anos, então custaria apenas 1 bilhão e teria que esperar por esses equipamentos que estão faltando agora por mais de 1 ano. O principal problema é conseguir os elementos combustíveis. Mas isso se deve à guerra de agressão russo-ucraniana, ou guerra ilegal segundo o direito internacional, ou simplesmente guerra, como quiser chamar. Sim, por isso não se consegue tão rapidamente os elementos combustíveis. Todo o resto, sim. Eles ficam disponíveis em alguns meses, só é preciso que o dinheiro esteja certo. E é exatamente aí que as entidades ambientalistas voltam a protestar fortemente. Eles não querem novas usinas nucleares na Alemanha, porque ainda estão muito impactados por Fukushima. E muitas pessoas aqui na Alemanha nem sabem que não temos placas tectônicas aqui na Alemanha que se movem, que possam causar tsunamis. Isso significa que nossas usinas nucleares são seguras. A única razão plausível que me vem à mente é consideração pelo parceiro de coalizão. Enquanto partes da União gostariam de voltar à energia nuclear, o SPD permanece sempre unido, como um só homem. Conversei, entre outros, com a porta-voz de política energética Nina Schir, que está absolutamente determinada quanto a isso. Perguntei a ela, mesmo se houvesse uma emergência na política energética, como seria então? Não, em nenhuma circunstância. Então por que isso vai pesar tanto para o chanceler agora? Muito simples, porque o SPD não quer isso. O SPD não quer que você tenha eletricidade barata. O SPD não quer que este país possa sobreviver. O SPD só quer prejudicar as pessoas. Não faço ideia do que fizemos para eles. Mas para o SPD está claro, este país precisa ser arruinado.
E o chanceler simplesmente acompanha, porque ele gosta muito de ser chanceler e porque ele simplesmente adora isso, ser o chanceler federal e viajar pelo mundo. E então veio, e agora vou mostrar isso para vocês primeiro, Jens Spaden apareceu com exatamente essa declaração. E prestem atenção na última frase. Ele diz que existem estudos que afirmam que os reatores desativados dos últimos anos poderiam voltar a funcionar por cerca de 9, 10 bilhões de euros. De qualquer forma, vale a pena discutir sobre isso. Trouxe para vocês alguns relatos recentes de vez em quando. Também da Welt, da RTL não, da RD, da ZDF, da Phoenix, onde sempre foi dito que a CDU já está cada vez mais preparando um governo de minoria. E na radiodifusão pública, eles ficam extremamente irritados porque a base da CDU não apoia mais Friedrich Merz. Por quê, né? Ninguém entendeu isso. E agora, com essa saída da energia nuclear, sejamos sinceros, o chanceler está mentindo descaradamente. E que o fim da energia nuclear foi simplesmente irreversível. Nossa, Deus, essas palavras todas são terríveis. E se ele também tivesse simplesmente mentido para manter o poder dele agora, só que aí ele teria que expulsar o SPD. E se agora surgirem ainda mais dessas boas ideias, a cultura de debates no Bundestag também vai melhorar de novo. Porque eles já tinham começado hoje de novo, logo no início, eu nem vou mostrar isso para vocês, foi bem chato mesmo, era sobre o alívio do preço dos combustíveis, onde mais uma vez o SPD criticou a CDU. E eu quero dizer, poxa, isso é a Alemanha, todo mundo pode ter opiniões diferentes. Eles poderiam simplesmente religar essas usinas nucleares. Só precisam buscar uma maioria diferente.